Joaquim, grave o fim do Império Unita. Já vou responder, mas antes vamos a outras questões. Fica aqui se faz favor. Gostaria que explicasse algo que está a se passar em Angola. Como é possível o Kwanza estar desvalorizado se o petróleo está alto? O petróleo está alto, é verdade. O Kwanza está desvalorizado também é verdade. Tudo porque nas economias existem três grandes players: o Estado, as empresas e as famílias. No caso de Angola, os três players, o Estado, as famílias e as empresas, estão a precisar do dólar e do euro na mesma proporção. E o Estado precisa muito mais, porque tem muito mais custos em dólar e euro do que as famílias e as empresas. Logo, há aqui uma disputa pelas poucas moedas que o país tem. Por que poucas moedas? Porque o país está a produzir menos petróleo, está a vender menos, logo há menos dólar para muita gente a precisar. Dois, porque o Kwanza é uma moeda passiva, ou seja, o Kwanza fora de Angola vale zero, uma moeda inconvertível. Você não consegue comprar nenhum produto fora de Angola com Kwanza, ok? Se pegares agora um Kwanza e levares para a Namíbia, para África do Sul, para Portugal, não te vão receber porque é uma moeda que não tem valor nenhum, é inconversível. Logo, todos os Kwanzas que nós temos, precisamos trocá-los em Angola para serem comprados no estrangeiro. Razão pela qual Angola, apesar de estar a viver um boom do petróleo, preço alto, muita produção, sem restrições da OPEP, mesmo assim o Kwanza não está a conseguir acordar, tudo em função da nossa improdutividade, ou seja, tudo que nós precisamos para comermos, precisamos de vir de fora e todos nós precisamos das poucas moedas que o Estado angolano consegue arrecadar por meio de venda de petróleo, por meio de transferências de familiares de angolanos, angolanos que vivem na Europa, na América, enviam dinheiro para Angola. Então, o pouco dinheiro que os imigrantes angolanos enviam para o país, o pouco dinheiro que Angola consegue por meio da venda de recursos minerais e serviços vários, não está a chegar para poder dar asos ao Kwanza. Ou seja, o Kwanza só vai valorizar-se quando o Kwanza tiver poder de conversão no estrangeiro, acima de tudo quando os angolanos deixarem de procurar pelo dólar e pelo euro. Isso acontecerá no dia em que em Angola começamos a produzir tudo o que nós precisamos para comermos no dia a dia. Seja bem-vindo ao quadro Pergunta ao Kanumba. Deixa-se aqui hoje a tua pergunta que eu responderei no próximo vídeo do Pergunta ao Kanumba. Hoje responderei as perguntas que me foram deixadas durante os vários vídeos, também durante o último vídeo que nós gravamos em relação ao programa, a rúbrica Pergunta ao Kanumba. Aqui o meu amigo perguntou: Joaquim, grave o fim do Império Unita. Não tem nome, mas aqui vamos. A Unita tem três grandes desafios, ok? O primeiro desafio chama-se novos players, ok? No país estão a surgir novos partidos. A UNITA tem aqui a obrigação de ir formando pequenas coligações com novos partidos, porque esses partidos aqui são esses que vão disputar votos com a UNITA, ok? Porque aqueles angolanos que não querem o MPLA irão votar na UNITA ou nos demais partidos que estão a surgir partidos de jovens com muita popularidade, por exemplo, o músico, MC Capa, que disse que pretende formar partido, portanto ele já vem com o seu público, logo pode vir também a partilhar o público da UNITA. Logo, aqui a UNITA tem o primeiro desafio que se chama novos players. Se não criar pequenas coligações, relações próximas e ir engolindo os novos partidos, ok, vai senhora até 2027, se surgirem vários partidos e esses claramente quiserem mesmo participar, correr o risco de não conseguir o número de deputados e o número de assentos ou mesmo chegar ao poder. Dois, dinheiro. Os partidos políticos precisam de dinheiro, ok? A UNITA precisa de começar a produzir riqueza, ok? Por meio das cotas dos seus militantes, por meio de reinvestimentos e investimentos, porque ponhamos que em 2027 a UNITA perca as eleições e tenha a pretensão de dizer assim: nós não vamos assumir o Parlamento, os deputados da UNITA têm de ter fontes de receita nos próximos 6, 7, 8, 9, nos próximos anos. Aqueles que não forem professores, que não forem empresários, que não tiverem outra fonte de receitas, têm que saber que se nós não formos ao Parlamento, conseguiremos sustentar nossas famílias com rendimentos do A, B, C e D. Muitas das vezes a fome é que nos faz assumir certas posições, ok? Não estou a dizer que em 2002 a UNITA assumiu por causa da fome, desculpe estiver a dizer aqui, retiro se alguém percebeu assim, mas se eu for independente do ponto de vista financeiro, eu não vou hesitar a dizer assim: não vou assumir o Parlamento, não vou para o Parlamento, porque a princípio já tenho como me alimentar, e segundo porque a minha missão de servir o povo angolano está acima de tudo. Porque se eu tiver fome, claramente, eu vou sim para o Parlamento, porque eu preciso, acima de tudo, sustentar a minha família e a mim mesmo. Dinheiro, a UNITA tem de ter para poder sustentar os seus futuros deputados, se de facto algum dia precisarem
rejeitar assumir o parlamento. E se não tiver dinheiro até lá, sim, está com o risco de ir à falência. História, ok? A história não nos vai aguentar por resto da vida. A FNLA não conseguiu aguentar-se por causa da história. A FNLA tem a mesma história da UNITA. A UNITA conseguiu manter-se por resiliência própria, porque a UNITA investiu bastante na formação de quadros, ok? E a FNLA também tem problemas internos, faltou coesão lá a nível dos líderes, também na base, claramente falhou. Mas a história da UNITA, né, desde a independência para cá, pode não ser o fator fundamental para poder levá-los até ao final. Porque, mais uma vez, se esses novos players, novos partidos vierem com muita força, começarem a criticar tanto a UNITA como a MPLA, claramente, o fator história UNITA e o fator Savimbi pode sim, senhora, serem esquecidos. Razão pela qual, mais do que a UNITA apoiar-se na sua própria história, é sim reinventar-se, é sim ir chegando próximo dos novos players e não ignorá-los a ponto algum. Ponto. O terceiro problema da UNITA tem a ver com, sim, o desafio, não vou dizer problema, o terceiro desafio tem a ver com militantes. Os militantes estão nos partidos em função também de interesses próprios, ok? Porque você fala aquilo que eu quero, porque você promete aquilo que eu quero, porque eu posso ganhar alguma coisa ali, porque eu estou próximo de entrar na lista dos, está a perceber, portanto, os militantes, por exemplo, pelo qual a UNITA teve problemas durante o período do conflito armado em que vários líderes foram aliciados. Quando eu percebo que os meus interesses pessoais não estão a ser atingidos e já alguém me está a oferecer hoje um Camaro, claramente, facilmente fogem. Por isso é que, mais do que confiar na fidelidade dos militantes, vale sim confiar na capacidade financeira da UNITA poder manter os seus próprios militantes, também claramente na capacidade de poder mantê-los coesos durante os próximos desafios. Sim, os novos players são as maiores ameaças do partido UNITA que podem levá-los ao fim. Ponto. Joaquim perguntou aqui o Pinóquio. Gostaria que fizesse um vídeo a analisar as consequências de Angola terá ao perder o seu maior cliente, China, na compra de petróleo angolano. Vale dizer que a China começou agora a comprar petróleo mais petróleo na Arábia Saudita e na Rússia. Angola perde uma grande player, porque a China é um cliente industrial, okay, pelo qual compra maior quantidade, porque a China consome mais petróleo do que se calhar toda a África junta, em função da sua indústria produtiva, ok? E também em função da sua intenção de ir reservando petróleo. O petróleo não estraga, não apodrece, se pode reservar durante milhares de anos. Portanto, a China é um país que tem cada vez mais reservado minerais raros, ouro, diamante, cobalto, que não só. Tem também reservado petróleo, gás, óleo, ok? E agora abraçou a Arábia Saudita e a Rússia, trocando assim, entre aspas, Angola por isso. Quais são as consequências? Há positivas e negativas também. Outros aqui, por causa eu tenho aqui algumas apintadas. Claramente, Angola fica com menos mercado, ok? Vai entrar também menos divisa na economia angolana. Angola vai correr o risco de ter como maior cliente a América, só que a América não só compra, como também tem uma certa intromissão em assuntos internos, em meio das suas empresas privadas, e não é um cliente tão sociável como é a China, ponto. Angola vai ter mais reservas de petróleo, o que não é bom para o país por enquanto, porque nós precisamos de cada vez mais ir vendendo em função dos nossos custos inerentes às moedas fortes, ok? Ter mais reserva pode ser bom para aquele país que já produz por si próprio, mas para um país como o nosso, que não produz bens de consumo, precisa de cada vez mais receber inputs em moeda forte, ter mais divisas, ter mais reserva, desculpa, não nos dá grandes benefícios econômicos e financeiros, ponto. Do ponto de vista de vantagens positivas, ponto, Angola começa a olhar para si próprio, para si próprio, ok? Para a África, né? Começa a procurar mais mercados em própria África, que é bom também. Angola começa a olhar para si própria, Angola, começa a olhar a forma de poder refinar o petróleo e assim poder vender para o resto do mundo com maiores ganhos, ok? Também é um ponto positivo. Eu acho que olhar para o mercado interno, não é? Portanto, seria a consequência positiva muito mais valiosa, porque fará com que, buscando em nós mesmos reinventarmos-nos, também poderemos, sem intenção alguma, desenvolver outros setores da economia, ok? Porque se eu tenho petróleo, não consigo vendê-lo, o que eu vou fazer? Vou refiná-lo e assim ao refiná-lo, claramente vou robustecer aqui a economia interna. Eu acho que ao todo e a longo prazo será um bom negócio para Angola perder alguns players a nível de petróleos, ponto. Desculpa aí, senhora Ministra das Finanças, sei que está a precisar muito de divisas, mas a longo prazo esses players grandes que nos fogem, americanos e chineses, poderão
poderá surtir efeitos contrários muito bons para a nossa economia. Ponto. Outra desvantagem negativa é que claramente vai também obrigar aqui o Estado angolano a um certo esforço financeiro, obrigando mesmo a recorrer ao empréstimo financeiro, ok? Obrigando mesmo, se formos mais inteligentes, a realizar cortes, medidas de austeridade, ok? Poupar mais dinheiro também, ok? Portanto, vai aqui obrigar um exercício maior e deste exercício maior poderão haver decisões inteligentes ou então inteligentes, digo, decisões de longo prazo ou decisões claramente que podem abonar apenas o agora e ferir-nos amanhã, como por exemplo recorrer mais a dívidas e contratos mais de exploração e não só. Ponto. Os teus comentários às vezes são muito confusos. Angola não precisa da Rússia. Saiba que todo o material militar que o país tem é russo e precisa de manutenções. Sim, Angola só poderá crescer se algum dia perceber que não precisa de ninguém, não precisa da Rússia, ok? Nem da China, nem da América, de ninguém, ok? Quando percebermos que de facto precisamos do estrangeiro, claramente nós poderemos estar assim sempre com um pé stuck on, né? Para parar do zen, ok? Podemos sim, claramente, assumir aqui a nossa ignorância, precisamos de tecnologia, de capital, estou a falar de máquinas, mas se eu dizer assim que eu não preciso de você, consigo já, a partir dessa afirmação, poder começar a me reinventar, ok? Eu acho que é isso que nós precisamos, eu não preciso de você, até porque eu afirmando assim, o estrangeiro quando vir para mim já virá em desvantagem. E se eu dizer assim, eu preciso de ti, eu vou ter relações bilaterais estrangeiras já em desvantagem, porque eu vou reconhecendo logo, vou reconhecendo de per si a minha debilidade, ok? Eu acho que a afirmação de que eu não preciso de ninguém é muito boa para a nossa própria estabilidade e assim também buscarmos dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos, porque sim, é possível, ok? Até porque já estamos há uns 50 anos a formarmos jovens em todas as áreas do saber. Ponto. O que é que acha do grande reset? Estamos aqui a falar daquilo que se chama de teorias de conspiração. Boas. Geralmente as pessoas buscam justificações, buscam respostas àqueles conteúdos, àquelas matérias, àqueles fenômenos que não entendem, ok? Há vários fenômenos que nós buscamos justificação em Deus, vários fenômenos que nós buscamos justificação em agentes ocultos, ok? Teorias de conspiração, na minha perspectiva, eu acho que é um conjunto de teorias em que um grupo de jovens, de indivíduos, decidiram buscar resposta ali. Já que não consigo explicar isso, deve ser uma teoria da conspiração, ok? Logo, ou seja, a pobreza no mundo, as guerras no mundo, a dominação de um grupo, porque que apenas no mundo 1% da população é rica, é muito rica, o resto é pobre, porque que fulano é assim tão poderoso, porque que os poderosos fazem aquele símbolo assim, porque que eles saudam assim, porque que eles são todos amigos. Portanto, algumas pessoas buscam sim respostas, né, de fatores que não entendem. Ou seja, era preciso buscar, né, alguma resposta àqueles fenômenos que nós não entendemos. E alguém criou a teoria da conspiração, ou o grande reset, claramente está como está, ok? Eu creio nela? Não. Eu acredito realmente nas coisas palpáveis, não é? Nas coisas, como se diz em filosofia, nas coisas empíricas, ok? Nas coisas testadas, experimentadas, ok? E claro, se não for uma coisa testada, experimentada, tem de ser uma coisa ligada a Deus, ao espiritual, ao sobrenatural, ok? Eu apenas creio em coisas experimentadas e empíricas, ou como diz a científico, ou em coisas espirituais ou sobrenaturais, como Deus, Cristo e não só, ok? Portanto, essas teorias de conspiração, porque que todos os famosos complementam assim, porque que Obama, porque que aquele olho na nota, porque que isso, eu acho que é sim buscar resposta a fenômenos que nós não entendemos, também não conseguimos justificar do ponto de vista nem científico, nem também sobrenatural, ou espiritual, ou lá dos deuses, ponto. Olá Canumba, gostaria de saber por que os países mais pobres em recursos minerais em África são mais felizes em relação aos mais ricos em recursos minerais. Por exemplo, Cabo Verde, as Ilhas Seychelles e Maurícias. Ponto. Eu acho que a abundância nos separa e a escassez nos une, né? Quando nós temos muito, nos separamos, né? Eu já tenho mesmo, já sou independente, ok? Quando eu não tenho, nos unimos. Eu não tenho, tu não tens, nos unimos, ok? Países como Cabo Verde, Ilhas Seychelles e Maurícias têm pouco. E países como Angola, Nigéria, Moçambique têm muito. Os que têm muito separam-se, ok? Se eu tenho muito dinheiro, muitos recursos, quando eu vou tirando, vou deixando. Por isso é que nesses países como Angola, Nigéria,
Moçambique, o imposto para o Estado não tem tanto impacto, não faz tanto sentido como, por exemplo, nos países como Cabo Verde, Ilhas Seychelles e Maurícia, que têm poucos recursos naturais, precisam mesmo das contribuições fiscais para poderem manter a máquina do Estado. Países como Portugal, em que sem impostos quase que o Estado falha para, claramente aqui, a solidariedade, a coesão, a ligação entre o povo e o Estado é maior. E tem mais, digo no princípio, né? Nós precisamos de pouco para vivermos felizes e muitas vezes, claramente, nos separa e nos deixa tristes. Porque para vivermos felizes com muito, precisaríamos de muita base moral, religiosa, ética, cívica, cultural, e o que nos faltou, nos falhou, nos tiraram também em função do processo de colonização. Ou seja, os nossos países foram fundados, muitos, não vou explicar muito, vem para sermos comunidade, está bem? Se gostas do meu trabalho e gostavas de estar mais próximo de mim e receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo, comentário dos assuntos mais importantes, influenciar os temas a serem debatidos aqui no canal do YouTube, receber descontos nos meus livros, cursos, em todos os meus serviços, na Cérebros Editora, e também reunir comigo uma vez por mês para discutirmos o país, o continente, a sociedade, negócios, a pessoal, todos muitos temas. Se gostavas de fazer parte da Cérebros Comunidade, por favor, clica no primeiro link que eu falarei contigo pessoalmente sobre a forma de pagamento. Não só, é apenas 1000 kwanzas mês ou 3 euros mês. O próximo vídeo sairá em função das perguntas que você deixar aqui. Ok? Escreva aqui a tua pergunta, no próximo vídeo poderá responder, assim manteremos o quadro Pergunta ao Canumba. Obrigado a todos que fizeram perguntas, estamos juntos e que Deus nos abençoe. Amém.